Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Tô rouca. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Ora Wisber, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 26. Glória a Deus. Bom dia, meu povo. Vocês estão joia? Ajeitar aqui. Sejam bem-vindos. Vamos lá. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Marcos 11:13. Quando uma figueira tem folhas, é um sinal de que ela também tem figos, porque grandes folhas protegem o fruto. Mas nesse caso, nenhum figo havia sido produzido. Jesus transformou esse evento em um sermão da ação. Sermão de ação para ensinar algumas lições importantes aos seus discípulos e a nós. Primeira lição tem a ver com a nação de Israel. A importância de dar frutos. Os profetas do Antigo Testamento utilizaram a figueira e a vinha como símbolo de nação de Israel. Jeremias comparou a nação pecadora a figos podres. Jeremias 29:17. E Oséias escreveu que, embora Israel fosse como a primícia da figueira, as suas raízes tinham secado e não davam mais frutos. Oséias 9:10, do 10 ao 16. Durante o tempo de Joel, uma invasão de gafanhotos estava arruinando o país, que Deus chamava de minha vide, minha figueira. Joel 1:7. A descrição mais comum de prosperidade de Israel era morar sobre a sua figueira com paz e abundância. Antes desse acontecimento, Jesus havia chorado pela cidade de Jerusalém, porque Israel tinha uma aparência exterior de religião, mas não produzia frutos. A adoração deles era como aquela figueira, nada além de folhas. Jesus disse aos líderes religiosos hipócritas: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a uma nação que lhe produza os respectivos frutos. Mateus 21:43. Acredito que a nação seja a igreja. 1 Pedro 2:9. Mas estamos dando os frutos hoje. As nossas raízes secaram, deixando-nos nada, exceto folhas. A segunda lição do nosso Senhor tem a ver com a oração de fé. Os discípulos o ouviram amaldiçoar a figueira na manhã seguinte, enquanto caminhavam de Betânia a Jerusalém. Viram que a árvore havia secado desde as raízes. Resposta do nosso Senhor foi: tende fé. Marcos 11:12. E lhes disse que a fé deles seria capaz de mover montanhas. Uma maneira vívida de dizer: a fé realiza o impossível. Tenha em mente que quando estavam ministrando na terra, Jesus viveu pela fé e não pelo seu poder milagroso. Ele orava, dependia do Espírito Santo e reivindicava a promessa de Deus, exatamente como nós precisamos fazer. Nunca me esqueço que Vance Havner disse no seminário, num sermão baseado em Hebreus 11:24-29, Moisés viu o invisível, escolheu a incorruptibilidade e fez o impossível. Nós também podemos agir assim. Durante os nossos anos de ministério, a minha mulher e eu vimos Deus fazer grandes coisas devido às orações da fé do povo de Deus. A igreja está atualmente orando em fé e esperando que Deus faça grandes coisas. A terceira lição está conectada à segunda. Quando oramos, precisamos ser honestos com Deus. Se em nosso coração há alguma coisa contra alguém, o nosso Pai quer que resolvamos o assunto para que Ele possa responder às nossas orações. Os líderes religiosos de Jerusalém estavam conspirando para matar Jesus. Não obstante, seguiam em frente com seus deveres religiosos, tendo homicídio em seus corações.
Jesus tratou do tema do pecado no coração em Mateus 5, do 21 ao 23. Precisamos nos lembrar do que ele disse. Precisamos pedir perdão e depois fazer as pazes com os outros. E esperamos que Deus responda as nossas orações. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, 18. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Provérbios 4, 23. Jesus ainda está em busca de frutos. Ele nos deu o fruto que necessitamos para termos um coração honesto e uma vida frutífera. Estamos permanecendo nele, frutificando e movendo as montanhas? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos em si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Não permanecerdes em mim. João 15, 4. Enquanto eu lia esses textos de hoje, esse texto de hoje, né? Eu me lembrei de um texto de 2 Timóteo 3, que diz assim. Aí ele fala assim, nos últimos dias os homens serão arrogantes, presunçosos, avarentos, blasfemadores, desobedientes aos pais, inimigos do bem. Eles serão, eles fingirão que eles terão piedade, mas é uma falsa piedade. E eles começam a descrever algumas pessoas. E depois ele fala assim, afasta-se deles. São esses homens que eles entram na casa de mulheres mesquinhas, mulherzinhas, sobrecarregadas de desejos. Elas estão fartas de si mesmas. Elas estão sempre tentando aprender, mas elas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha esse texto, ele me descabela, sabe? Qual nível você está em Deus? Você tem aprendido a verdade e você não tem aplicado a verdade? Você tem sido exposto à verdade e você não está praticando a verdade? O que você deve fazer que você não está fazendo? Gente, esse texto, ele me movimenta, sabe? Essas mulheres, elas só entram na casa de mulherinhas, mulheres cheias de desejos, onde o seu desejo está na frente. Então, aqui no texto, a gente tem duas pessoas, um homem e uma mulher. Olha, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, em que homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, avarentos, blasfemadores, inimigos do bem, não é? Eles terão uma falsa humildade. Aí começa a falar uma característica do homem ruim, do homem vil. E aí a Bíblia mesmo diz que esses homens só entram na casa de mulheres sobrecarregadas de desejos carnais. E essas mulheres, a parte mais forte elas estão sempre tentando aprender o que é correto, mas elas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Helena, mas por causa de quê? Por causa do desejo. E por que existem esses homens egoístas, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, inimigos do bem, falsos, modestas? Tudo isso acontece por um único motivo. Só um. Eles estão todos cheios de si. O início da queda é quando você está cheio é só o seu bem-estar, é só o seu desejo. Você escuta o evangelho e você não dá frutos. É essa pessoa, que são esses aí, ó. Eles estão na igreja, eles se dizem cristãos, eles até levantam a mão, vão na frente. Tem gente que até dá aquele tibum na água, porque não é um batismo. É um tibum na água, porque o batismo tem que trazer para mim, para você, uma nova vida. Porque se o seu comportamento não gerar dentro de você frutos dignos de arrependimento, o teu batismo foi um tibum, a tua ida, né? A tua confissão a Jesus foi só um bate-papo, só o maior sinal de que você herdou no céu. É a característica de um morador do céu.
E a característica de um morador do céu, ele é um homem e uma mulher espiritualmente forte. Ele é um homem e uma mulher com uma mudança. Ele é um homem e uma mulher separado deste mundo. Ele não está vivendo de acordo com esse mundo. Então, o conhecimento da verdade, ele vem de você pegar e você não viver conforme as coisas desse século. E você trazer frutos, Poliana, mas que fruto digno de arrependimento. As pessoas conhecem o evangelho porque você existe. As pessoas conhecem o evangelho porque você está perto delas. As pessoas têm o céu movimentado por causa de você. Quais são os frutos que você tem apresentado? Quando você apresentar diante de Deus, o que vai chegar nas tuas mãos? A vida é um sopro. Ontem nós tivemos a notícia de um grande cantor do nosso cenário gospel. Grande cantor. Menino bom, filho único, casado. A filhinha dele nasceu prematura mês passado. A bichinha estava ali, ó, com um mêsinho de vida. Ele saiu da casa dele ontem, pegou um voo, foi lá para Bahia, para Feira de Santana, em Bahia. Ele foi cantar num show, num culto, sei lá. No meio do culto, gente. No meio do culto, ele estava cantando a música pelo qual ele foi conhecido. Na hora que ele levanta a mão, ele cai duro e ele morre. Fim. Ai, muita suspeita. Assim, a ideia é que, assim, pelo que a gente entendeu, foi um infarto. Ele infartou. Mas ele tem 30 anos, né? 30 anos, do nada, pá, infartou. A vida é um sopro. Podem suspeitar o que for. Mas, né? Ah, que Deus levou. Ah, que é isso, que é aquilo. Gente, a verdade é uma só. Ele infartou no meio do púlpito e ele morreu. Acabou. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é aquele menino saiu de casa com uma bebê, com uma esposa em estado puerperal, praticamente, né, de pós-parto. Ela já tinha um mêsinho, gente, praticamente de pós-parto. Aquele menino nasceu mês passado. A mulher ainda tá ali, ó, com os pontos da cesárea aberta ali, ó, precisando de cuidado. Moça jovem, viúva. Aquele menino, é interessante, né? Que ele é filho único, ele deixou uma filha única. Mas qual o legado que ele deixou? Quantas vezes nós já nos quebrantamos com os louvores que ele canta? Quantas vezes nós já oramos a Deus junto com os louvores que ele canta? Sabe? Eu fico pensando aqui sobre os frutos. Será que ele estava pronto para ir para o céu? Talvez sim, talvez não, mas ele tinha frutos. Vocês entendem? Quando ele chegar no céu, com certeza meu nominho vai ser mencionado individualmente. Olha, no dia tal, o louvor, esse louvor aqui, ó, que você cantou, quebrantou, trouxe arrependimento para a Poli. Obrigada, filho. Olha, no dia tal, esse louvor aqui que você cantou, meu filho, trouxe quebrantamento para o fulano. Oh, meu filho, parabéns. Porque essa é a ideia, né? Aí a Josi disse que foi o louvor dele que eu mandei. Foi. Quando eu conheci ela. Porque ele é um menino de Deus. Ele era um menino que cantava assim, a gente escutava Deus. Escuta, né? Tá gravado? Então, aquele menino vai para o céu de forma prematura ou não. Mas ele vai para o céu e ele tem frutos. Fruto ele tem. Frutos dignos de arrependimento ele tem. Inclusive ele estava assim, ó. Pá, ele canta aquela música, vai ser tão lindo. Ele morreu assim, ó. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que... E com a mãozinha aqui, ó. Vai ser... Tá, eu tô cantando aqui. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu. Pá! Foi para a eternidade. Foi as últimas palavras. Quais foram as últimas palavras dele? Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Pronto, cumpriu, levou, tomou para si. Pá!
Foi assim, sabe? Infartou. Sem chance de ressuscitação, né? Que eles ressuscitam. Não é nada espiritual não, uma ressuscitação mesmo de procedimento médico. Infartou e foi um infarto fulminante. Ele foi fulminado. Pá! Né? Infarto fulminante. Se Deus te levar hoje, se Deus te leva amanhã, ou o dia que Deus te levar, quais são os frutos que você vai ter se apresentado para Deus? Aquele menino tem fruto, gente. Aquele menino tem família. Aquele menino foi pai, foi esposo, foi filho. Quais são os frutos que você tem apresentado para Deus? De quem você tem cuidado? Quem conhece o Evangelho porque você existe? Até onde vem o alcance da palavra que Deus deu para você? O povo da tua casa te conhece como a insuportável da casa Chatonilda? O insuportável ou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quando as pessoas precisam de Deus, elas te escutam ou não? Ontem, enquanto eu cometi na porta de casa, ela estava muito doente. Muito doente. A minha tia, ela teve câncer na tireoide há uns 10 anos atrás. E, enfim, fazia aqueles acompanhamentos e tal. E aí descobriu que o câncer espalhou para o corpo inteiro. Quando ela descobre isso, é porque não tinha uma parte. Ela não tem como operar, ela não tem como tirar os órgãos tudo. Ela entrou em desespero. Uma mulher que sempre teve fé. Uma mulher que ela sempre teve fé. Ela sempre foi uma pessoa cheia de Deus. Sempre foi uma pessoa assim, animada com a vida. Literalmente, pronto, a palavra é essa, animada com a vida. E agora, diante de um cenário de morte, ela caiu em depressão, fortíssima. E ela estava chegando em casa do hospital, ela trabalha no hospital, e ontem ela foi trabalhar, estava ali desanimada. Eu falei, oi tia, a senhora tá bem? Tô bem, trabalhei o dia todo e tudo. Aí eu falei, olha, hoje eu estava orando, e Deus me disse que o cenário não é de morte, é de vida, e que Ele quer te gerar um testemunho. Aí ela virou para mim e falou assim, mas não precisa não. Eu falei, mas se Deus vai estar te dando essa treta de presente porque precisa. Eu, todas as vezes que eu ver a senhora, eu posso orar pela senhora e declarar vida, por mais que o cenário esteja muito ruim, ela falou, pode. E ali ontem eu declarei vida. E todas as vezes que eu a ver, eu vou pegar na mão dela e vou falar, eu declaro vida sobre a sua vida em nome de Jesus. E assim eu vou fazer, até que Deus fale para mim, não faça mais, ou até que Deus cure. E eu vou declarar vida todos os dias desse processo que ela vai enfrentar. Sabe por quê? Porque eu preciso produzir frutos. Eu preciso olhar para uma pessoa e trazer expectativa para o coração dela. Eu preciso segurar na mão dessa pessoa. Ontem Deus me disse, ore por ela. Declare vida. E eu perguntei se eu podia, ela disse que eu podia. Então todas as vezes que eu a ver, eu vou pegar na mão dela e vou falar assim, você vai viver em nome de Jesus. O dono da vida e da morte é Deus. Você só vai para o Senhor na hora certa. O que você está é doente e não morta. Doente é diferente de morta. Eu falei isso para ela ontem. Doente é uma coisa, morta é outra. Não aceita cenário de morte, aceita um cenário de vida. E eu declaro vida sobre você. Eu vi que aquilo ali trouxe expectativa para ela, sabe? Ontem à noite ela falou, meu Deus, se Deus está falando que o cenário é de vida. Gente, o cenário pode ser de vida 1 dia, 10 dias, 1 ano, 2 anos, 50, a gente não sabe. Eu só sei que enquanto vida eu tiver aqui e ela estiver bem doente do jeito que ela está, eu vou segurar na mão dela e eu vou dizer, eu profetizo vida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo vida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque chega a hora que o outro precisa ser animado, porque você existe. Chega a hora que o outro precisa ouvir uma palavra de Deus. A palavra de Deus é ouvir para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ou você
começa a gerar vida através das suas palavras, através do seu comportamento, através das pessoas, ou como vai ser você no dia que Jesus se tomar para si. É um sopro, é muito rápido. Pode ser como daquele rapaz, que ele levante a mão e ele diga: vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, pá, foi para o céu. Tem gente que vai ser assim. Tem gente que vai ficar muito tempinho doentinho, até que o Senhor o tome para si. Cada um vai ser de um jeito, mas o cenário precisa de ser frutos. Em qualquer situação, eu e você precisamos gerar frutos, precisamos gerar vida, e gerá-la em abundância para a gente e para os outros. Quando as pessoas verem você, elas precisam ver Jesus. Quando as pessoas chegarem perto de você, a presença de Deus precisa ser clara, porque o mundo, ele está caído, gente. E é você quem carrega a presença de Deus. Então, produza frutos e seja uma árvore frutífera para o Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar no Santo dos Santos e desfrutar da Tua presença. Te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o Teu santo nome. Te pedimos permissão, Senhor, para entrar na sala do Rei, para compactuar da Tua mesa e para nos achegar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem como apresentar algo para Deus essa manhã? Juliana, eu nem sei. Apresenta uma adoração, canta um louvor, leia um salmo. Diga a Jesus o quanto você o ama, o quanto Ele é querido, o quanto é importante o que você vive por causa da cruz. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Hoje eu tô rouca, né, gente? Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu estou e você também está aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Beijo. Deus abençoe.